Touro, bem-vindo à tua leitura para dezembro de 2022. É uma leitura para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que é que Touro precisa saber. Na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp, tem meu Instagram para leituras particulares. Vamos ver, Touro. O cavaleiro, o urso. Não. O sol. Antes de começar, eu tirei uma cartinha das cartas xamânicas, né, que é as cartas do poder dos animais, e saiu para vocês a carta da cobra. Essa carta fala de transmutação, do poder da transmutação. O que quer dizer que vocês... O que é a transmutação? Essa carta ela vem com o poder... através da energia do fogo é que se consegue, é que se atinge essa transmutação. O poder do fogo, da transmutação, essa transformação que a cobra representa, quando a gente fala num nível material, ela significa os desejos, né? A ambição, os desejos. Num nível mais espiritual, fala de criatividade. Num nível emocional e num nível mais espiritual, a gente fala aqui desse senso de integração com o todo. A gente compreender o quanto a gente é parte desse todo. A gente não é um fragmento do todo. Nós somos parte, nós somos integrantes, integrados, nós somos o todo. Sendo assim, tudo aquilo que necessitamos está também dentro de nós. Tudo aquilo que a gente deseja e que está no mundo, que está no universo, existe também dentro de nós. Quando nos alinhamos com as energias quando nos alinhamos com o universo e com as energias do divino, a nossa vida, ela, sem dúvida alguma, se tornará próspera, abundante, uma vida fértil, alegre e saudável. Então aqui, eu sinto que esse mês de dezembro, vocês vão entrar, ou vocês precisarão integrar alguns pensamentos e sentimentos que existem dentro de vocês, ou que existirão dentro de vocês. Existe algum sentimento ou pensamento aí que precisa passar por uma transmutação, precisa passar por essa transformação. Então aqui é como se a energia do fogo ela precisasse de estar na vida de você, ou como se vocês pudessem utilizar dessa energia do fogo para ajudar vocês nessa transformação, nessa transmutação. Aqui a gente tem a carta do cavaleiro, o urso e o sol. E no fundo, os pássaros. Ai, aqui tem a dama. A dama e o cavaleiro. Nossa, gente, olha, e o anel. Tem barulho. Então, assim, o que isso aqui está me falando? Primeiro, existe aqui uma energia que se aproxima ou que se aproximará, que estará presente na vida de vocês, vinda através de alguém, porque aqui é uma figura, ou é uma pessoa madura, uma pessoa mais velha, ou a gente está falando aqui de um mentor mesmo.
Porque essa carta do urso, ela me fala também de um mentor espiritual, de alguém que se aproximará de vocês, trazendo aqui iluminação de algumas coisas que precisam passar por essa transmutação. Então, existem coisas aqui que vocês ainda precisam ver, que está dentro de vocês, que vocês precisam se utilizar dessa transformação, transformar alguma coisa que existe em vocês ainda, para que vocês encontrem algo que vocês estão buscando. Então, digamos aqui que vocês estão agora enfrentando alguns questionamentos sobre a espiritualidade de vocês, ou vocês começaram uma vida com mais conexão à espiritualidade, mas existem algumas questões que vocês olham e é como se vocês tivessem feito tantas transformações, mas naquele lugar ali ainda existem coisas assim que parece que não estão se encaixando, que é como se aquilo ali tivesse desconectado do resto. O que isso quer dizer? Que exatamente ali, precisa desse olhar de transformação, de transmutação. Então aqui, ou a gente tem aqui a presença realmente de um mentor que vai se aproximar de uma forma mais direta, mais materializada na vida de vocês, aqui, porque o urso fala de um mentor espiritual também, de uma entidade espiritual, de um mentor. É uma proteção, tá? Aqui. Porque parece que vocês precisam ver alguma coisa. É isso, vocês precisam ver essa alguma coisa que tá aí, mas que não. Aqui a gente tem um casal que estava no oculto. Essa figura, urso aqui, vai trazer iluminação e informações sobre a vida, sobre uma conexão que vocês têm e que é nessa conexão aqui que precisa acontecer essa transmutação que a gente está falando ali da cobra. Aqui, não necessariamente, né, mas tem o anel ali, então para muitos, para a maioria, a gente está falando de uma conexão romântica. Então aqui, ó, se vocês estão num relacionamento que, de alguma forma, mesmo que as coisas, que lá no fundo, de alguma forma, vocês sintam que tem questões ali que precisam ser olhadas de uma outra forma, que precisam ser resolvidas, ou que tem alguma coisa que não é sobre isso. Tem aqui alguma informação, algum sentimento, algum pensamento com relação a isso que precisa dessa transmutação, precisa desse olhar, dessa transformação. E eu sinto que aqui é essa figura espiritual que vai trazer essa ajuda. Aqui pode ser um ancestral, pode ser um mentor, tá? A temperança, ela é uma carta que fala onde é necessário que exista cura, que exista transmutação, é porque ali existe um desequilíbrio. Ali existe uma não saúde, um desequilíbrio de alguma forma. Então, se a gente tem aqui no fundo essa carta da temperança, é sobre isso. É sobre esse olhar e essa transmutação de alguma coisa, algum pensamento, algum sentimento que vocês têm aí com relação a alguém.
E é algo positivo, certamente. O que mais para touro? O julgamento, ela já estava ali mesmo, embaixo da temperança. O 4 de paus. O 7 de espadas. 7 de paus. O rei de espadas. E o enforcado. Vou botar essas cartas pra cá. Aqui, sabe o que eu vejo? Que antes de terminar de tirar as outras, que é como se aqui vocês tivessem passado por uma situação de finalização de karma. Só tá me vindo aquela coisa, eu não sei de onde é isso, num livro, num filme, uma história, não sei, eu vou falar o exemplo, tá? Sabe aquela história que a pessoa ela é presa, sequestrada, e aí ela acaba se apaixonando pelo sequestrador? Eu não sei como é o nome disso, não sei de onde é esse exemplo, que agora não sei, só me veio esse recorte. É mais ou menos isso. É como se aqui tu tivesse vivido uma situação de karma e tu tivesse finalizado, porque ali o julgamento me fala de uma finalização. Então, assim, se completou esse karma e se finalizou. Aqui é o julgamento do karma. Então, tu já passou pelo que tu tinha que passar, tu já finalizou, tu completou essa tarefa, karma. Mas o que eu sinto aqui é que por escolha própria, alguém está escolhendo permanecer nessa situação de karma, mesmo depois de finalizado. Porque quando a gente tem uma dificuldade ali que a gente sente que é um karma, que é uma coisa que a gente carrega, que parece que nunca chega ao fim, que a gente não acha uma solução, e que quando a gente pensa em sair dali acontece alguma coisa e a gente não sai, a gente não tem como finalizar aquilo, a gente pode estar falando de uma situação de karma. Mas quando essa situação ela se resolve, as coisas se acalmam, a gente consegue entender o lado das outras pessoas envolvidas, a gente consegue se perdoar também por ter se permitido naquela situação, por entender que há coisas necessárias que a gente vivencie para o nosso crescimento e que tudo pode e tudo é sim usado pela vida e depende de nós aproveitarmos bem essas situações para o nosso crescimento, não se vitimizando e entendendo que tudo vem por um propósito na vida da gente e chega uma hora que sim, aquilo é finalizado e a gente pode partir em paz, com o coração em paz. Quando as coisas ficam calmas, serenas, que a gente consegue ter essa clareza nos pensamentos e nos sentimentos com relação a uma situação que por muito tempo nos pesou, significa que aquele karma chegou ao fim. Então vamos supor, se a gente está falando aqui de um relacionamento, alguém que viveu muito tempo num relacionamento, algum tempo num relacionamento, e passou por todo tipo de adversidade naquele relacionamento. Chega um ponto que aquele relacionamento passou pelas provações, ambos aprenderam as lições e as coisas se acalmam, se tranquilizam. Quantas histórias a gente vê que ao atingir essa tranquilidade, essa estabilidade, os casais eles se separam. Justamente porque vivenciou-se ali as experiências necessárias e finalizou aquilo que precisava. Então, não é uma questão de viver essa calmaria, é porque finalizou. O que precisava ser aprendido ali, finalizou. E é importante a gente
largar a mão e entender que outras lições virão. Não que a gente precise viver sempre uma turbulência nas relações, não é sobre isso. É sobre a gente entender que tudo na vida são ciclos. E que ao se completar um ciclo, é importante que a gente aceite e passe para o outro. Mas aqui o que eu estou vendo é alguém que, por escolha, está permanecendo numa situação de karma e que já finalizou. Porque é como aqui a pessoa que quer permanecer no cativeiro porque se apaixonou pelo sequestrador. Eu continuo não me lembrando da onde é isso. Tá? Tu te libertou aqui, mas tu escolhe permanecer nessa situação. É como se aqui, no fundo, lá naquele lugar dentro de ti, mais escondido e mais profundo, tu sentisse que existe algum conflito, alguma coisa que não bate. Quando tu consegue usar da tua inteligência, que eu vejo aqui que é bastante significativa, eu estou falando com alguém muito inteligente, equilibrado, racional. Quando tu usa esse lado equilibrado, racional e inteligente, tu consegue perceber que esse conflitinho que existe lá no fundo, só teu, e que coisas que são só tuas e que só tu sabe, elas significam alguma coisa. Mas aqui eu tô falando com alguém que tá se deixando levar muito pelas emoções. E se deixando permanecer numa situação que já finalizou. A Rainha de Espadas e aqui o novo Rei de Copas. O Hierofante. Eu não sei aqui se até não tem uma situação de triângulo. A gente tem o Hierofante, o 2 de copas e o 5 de copas. Então, aqui é assim, ó. Quando tu escolhe permanecer numa situação que já finalizou, algumas frustrações elas vêm à tona. Seja lá qual for, tá? Aqui a gente pode estar falando de uma situação de romance, mas também pode não ser. Porque se encaixa em outras questões, em outras situações. Mas aqui tu te deixa permanecer numa situação que já finalizou. Ao se deixar permanecer, algumas insatisfações elas vão vir à tona. Porque aqui é como se tu te sentisse assim, não, eu me sinto protegido e amparado aqui, e aí eu posso fazer, eu posso dar um outro jeito de me sentir, de preencher isso, que aqui nesse lugar eu não consigo. Só que por outro lado, eu não consigo soltar essa sensação aqui de estar protegido, amparado nessa situação, tá? Só que essas questões aí, essas coisas que porventura tu te sintas tentado, imbuído em, sei lá, em fazer, elas te trazem uns questionamentos sobre o certo e o errado, sobre a moral de certas coisas. Porque, no fundo, a gente tem muito esse sentimento e esse julgamento do certo e do errado. Esse julgar o certo e o errado também te deixa nesse conflito. Porque tu acaba pensando e te questionando, mas por que eu me deixo permanecer nessa situação se eu continuo tendo que buscar outras coisas para me satisfazer, para me sentir melhor? Se depois eu vou ficar julgando se essa situação é certa ou errada. Por que eu faço isso? O questionamento aqui é esse, é vocês
Aqui a questão é essa, é você se culpando, se julgando do que é certo e do que é errado. Não estou entendendo muito bem isso aqui, mas é como se vocês aqui despretensiosamente tivessem entrado numa situação aqui e nesse despretensiosamente tivessem se envolvido mais do que gostariam. E aí ficasse aqui nessa situação, mais uma vez, de uma dependência emocional, do olhar para o lado ruim das coisas, de pensar assim, me envolvi mais uma vez numa situação que não tem como sustentar. Que eu queria que fosse de um jeito, mas não tem como ela ser. Fazer as leituras nesse horário é complicado, porque toda hora tem um barulho, né? É de manhã, mas eu não sei, as pessoas têm uma agitação. Vamos lá. O 10 de espadas. Aqui eu vejo o 2 de paus. Aqui é como se assim, ó, vocês olhassem as situações de longe, só por uma perspectiva, mas nada para vocês fosse palpável. Então é como se vocês olhassem para situações assim, eu poderia estar vivendo tal situação que eu gostaria mais, eu poderia estar vivendo em tal lugar, ou se eu tivesse coragem de enfrentar os meus medos, de finalizar algumas situações, de me afastar de algumas pessoas, ou aqui, deixa eu tirar uma para ver aqui esses 5 de copas. Uhum. Aqui é como se aqui, se eu tivesse coragem de me olhar, eu com certeza viveria mais feliz se eu tivesse coragem de olhar para mim e reconhecer as minhas necessidades. Aí aqui eu vejo que vocês, então é como se aqui, ó, no começo do mês vocês fossem insistir, vocês fossem finalizar uma situação de karma que existia na vida de vocês. Aqui é um julgamento de uma situação onde vocês venceram, finalizou isso. Só que existem algumas questões muito internas e muito pessoais, ou coisas que vocês façam de forma escondida aqui, que fossem te trazer alguns conflitos, que se referem a uma pessoa. Algumas coisas que vocês possam estar fazendo escondidas com alguma pessoa podem te gerar alguns conflitos. Ou coisas que vocês façam escondidos de alguém ou com alguém. Se referem a outra pessoa aqui, porque eu não sinto que essa energia aqui seja de vocês. Podem te trazer algum conflito. Vocês finalizam um karma aqui. Com muita. Tá. E algumas coisas que vocês fazem escondidas te geram alguns conflitos com relação a uma pessoa. Tá. Aqui tem essa situação de se colocar num posicionamento aqui de se autossacrificar, como se tu precisasse da aprovação de alguém, ou se tu te sacrificasse ali porque tu pensasse assim, não, mas mais na frente eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero. Só que aqui é como se a vida te dissesse, quando tu faz escolhas por coisas que tu sabe que podem te trazer conflito, tu tem que saber que isso podem ter consequências. Ao tu te envolver numa situação que tu julga que eu tenho controle, a vida vem e te diz, será que tu tem mesmo controle sobre isso? E aí aqui tu te envolve mais do que tu gostaria numa outra situação. E aí aqui é como se tu
tu te envolveu aqui numa situação. Primeiramente, eu acredito aqui que tu estava despretensiosa, viveu essa alguma coisa e quando tu te deu conta, tu estava envolvido e tu queria essa situação. E aí aqui tu vai olhar muito para alguma coisa que tu perdeu com relação a essa situação, tá? Mas aí a gente tem aqui mais no final do mês uma situação de uma finalização desse se colocar, vocês encerrando esse processo de se colocar num sacrifício de uma situação que já finalizou, aceitando que coisas já finalizaram e que aqui tu já sofreu por isso, tu já te sacrificou por isso e agora chega. Chega de olhar as coisas só de dentro de casa. Chega de olhar as coisas só na internet, só de olhar fotos, só de imaginar as coisas. Agora eu quero viver essas coisas. Agora eu quero priorizar o meu bem-estar, aquilo que eu quero, o meu trabalho, aquilo que eu tenho que fazer por mim. Porque aqui, se eu não fizer por mim, não adianta eu esperar pelas outras pessoas, não adianta eu esperar o amor, a validação, o reconhecimento e o valor das outras pessoas. Porque o valor real só tem valor aquele valor que eu me dou. Porque através do valor que eu me dou é que as outras pessoas também. Aquele valor que eu me dou é que as outras pessoas enxergam em mim. Porque na medida que eu me desvalorizo diante dos outros, é isso que eles veem. Alguém que não sabe do seu próprio valor. Se eu não sei precificar alguma coisa aqui, é assim que as pessoas vão me ver. Não sabe colocar, não sabe do seu valor. Ainda que a tua entrega seja espetacular, tu não reconhece, tu não sabe aqui o valor que tu tem. Seja dentro de uma relação, seja num negócio. E aqui é vocês entendendo que se existe alguma coisa que eu quero viver, se existe alguma coisa que eu quero sentir, experienciar, sou eu que tenho que buscar. Se existe um valor que eu quero que as pessoas reconheçam em mim, primeiro eu tenho que reconhecer que esse valor ele está dentro de mim. Então, se eu não quero determinadas situações na minha vida, eu tenho que impor as minhas vontades e dizer: essa situação eu não aceito para mim. Tá? E aqui é vocês assumindo uma autorresponsabilidade, um alto amor pela vida de vocês, por vocês se valorizando. E isso sim trazendo essa abundância que a vida tem para te oferecer, essa prosperidade, essa alegria, essa satisfação em viver. E aqui eu vejo até inclusive que ao se dar esse valor, ao se reconhecer como alguém valoroso e que merece, vocês recebem aqui também alguém que enxerga esse valor em vocês. Esse é o ponto de transmutação. Essa é a transmutação. Aqui vocês, sugiro que vocês, nesse mês, usem a energia do fogo para se conectar ao divino. Acendam uma vela, se conectem à chama dessa vela. Se não tem vela, acende a boca do fogão, qualquer coisa que tenha um fogo, que vocês consigam se conectar, fazer uma meditação, se conectar com a energia do fogo, com a energia de transmutação, para que esses pensamentos aqui sejam, para que vocês consigam ver aqui o que vocês não estão conseguindo ver. Conselho final para Touro. A sacerdotisa. O 9 de paus. 8 de copas. O sol. Vocês têm o poder de transitar entre os dois mundos. Então, vocês aqui, ainda que estejam numa situação que difícil de encontrar com clareza uma saída plausível, uma saída satisfatória, vocês não podem esquecer que vocês são sacerdotisas.
Vocês não podem esquecer, e aqui eu não tô falando de mulher, tá? Aqui é energia. Vocês não podem esquecer do poder que vocês têm de transitar entre os dois mundos. Porque eu tô falando com alguém aqui que tem poder. Que se ainda não sabe, saberá em breve do poder e da força que tem. Até porque aqui a gente tem essa força que vai estar com vocês durante esse mês, te ajudando nessa transmutação e nessa iluminação. Aqui a gente tem mais uma vez a carta do Sol, tá? Que é para que vocês aqui entendam que a força e o poder ela tá dentro de vocês. Então, como eu falei, usem a energia do fogo para se conectar ao divino. Mas se vocês não têm uma vela, não podem acender um fogo em algum lugar, na boca do fogão, que seja, chama o fogo que existe dentro de vocês. Chamem pelo fogo divino para que acendam dentro de vocês, para que vocês passem por isso, para que vocês reconheçam o poder que tem de transmutar pelos dois mundos, tanto pelo submundo quanto pelos lugares mais, pelos campos mais verdejantes, mais próximos e mais iluminados. Porque é dessa forma que vocês vão conseguir sair dessa situação e alcançar esse brilho que é o que vocês vieram para ser e materializar aqui nesse plano. É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.